Então vamos lá, pessoal, vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais objetivo possível, que eu não quero que você que esteja assistindo esse vídeo fique fazendo o que eu faço quando os vídeos são muito longos, né, mais de 10 minutos, que é ficar passando e pegando só as partes importantes. Vou tentar sintetizar tudo que eu quero falar em apenas partes importantes, entenderam? Bom, primeiro de tudo, pessoal, vocês têm que ter na cabeça uma coisa muito importante. O controle de tráfego aéreo no Brasil é feito por militares. Existe uma pequena parcela de controladores de tráfego aéreos civis, que é o que eu vou abordar no final, porque eu também não tenho muito embasamento, porque eu sou controlador de tráfego aéreo militar. Muita gente pergunta, mas tu é controlador de tráfego aéreo militar, então tu só controla aeronaves militares? Não, negativo. No Brasil, os controladores de tráfego aéreo militares controlam tanto os tráfegos civis, né, aeronaves civis, linha aérea, executiva, TAM, Gol, Azul, enfim, quanto aeronaves militares, né, com aviões de caça, aviões de transporte da Força Aérea, enfim. O controle de espaço aéreo no Brasil é feito por militares. Então não dá para falar em controle de tráfego aéreo sem citar a EA. A EA é a Escola de Especialistas de Aeronáutica. É uma instituição de ensino técnico da Força Aérea Brasileira que fica localizada no interior de São Paulo, cidade de Guaratinguetá. Fica mais ou menos às 2 horas de São Paulo. Eu vou fazer outro vídeo explicando mais detalhadamente como que eu passei na EA, como que foi minha rotina de estudos. Bom, pessoal, a missão da EA é formar e aperfeiçoar os graduados da Força Aérea Brasileira, ou seja, formar sargentos em diversas áreas. Existem sargentos enfermeiros, sargentos músicos, sargentos especialistas em meteorologia, especialistas em guarda-segurança, especialistas em material bélico, e uma dessas especialidades que nós temos na EA é a especialidade de controle de tráfego aéreo. Agora vamos falar sobre ingresso. O ingresso na Escola Especialista de Aeronáutica, EA, é feito por concurso público nacional, né? E é bem concorrido. Eu lembro que no ano que eu fiz para ingressar, foram mais de 30 mil inscritos para o Brasil todo, e para a minha especialidade havia 128 vagas, certo? O exame é composto de várias partes. A primeira delas é o exame intelectual. É uma prova com 4 matérias: física, matemática, português e inglês. Após isso, o candidato é submetido a várias etapas, como outras etapas, né, aliás, como o exame de saúde, exame físico, exame psicológico e, por fim, a tão temida quarentena. Quarentena é o período que você fica lá aproximadamente, ou às vezes mais, 40 dias em internato, tendo a adaptação à vida militar, né? É um período muito difícil, onde muita gente desiste. O aluno, depois de passar por todas as etapas, ele vai realizar o CFS, que é o Curso de Formação de Sargentos. O CFS tem duração de 2 anos, são 2 anos em internato, vivendo de segunda a sexta, sem poder sair. O aluno só tem direito ao licenciamento, né, que é sair da escola, aos sábados e domingos, se não estiver punido e se não estiver de serviço, né? Quando eu estava na EAR, eu já fiquei lá preso no final de semana, porque eu fui punido, né? Também estava de serviço, é comum. O aluno, né, lá dentro tem que se acostumar a estar adepto a várias mudanças, né? Que é ficar longe de casa, ficar longe da família, morar num alojamento com mais de 60 homens, cada um de uma parte do Brasil. É uma experiência muito legal, gostei muito. E depois de 2 anos, o aluno, ele é promovido ao posto, ou melhor, a graduação, o posto é profissional, a graduação de terceiro sargento especialista em, daí vem a sua especialidade, no meu caso é especialista em controle de tráfego aéreo, e é designado para servir em algum local do Brasil. Então, pessoal, lá dentro da especialista, a gente tem como se fosse, não vou falar que é isso, mas são como se fosse 2 cursos ao mesmo tempo. Um curso para se tornar sargento, né, da Força Aérea Brasileira, militar, e outro curso para se tornar um controlador de tráfego aéreo. Então, nós temos aulas do campo militar, armamento, tiro, ordem unida, né, temos exercício de campanha, temos educação física, e aulas do campo intelectual, que são as matérias do controle de tráfego aéreo especificamente, que é navegação aérea, auxílios à navegação, reconhecimento de aeronaves, né? Lá dentro a gente aprende, aquilo lá é um Learjet, aquilo lá é um Boeing, aquilo lá é um Airbus, aquilo lá é um Challenger. Enfim, a gente tem que aprender a reconhecer uma aeronave visualmente, que demanda muito do nosso trabalho.
E é um curso muito intenso. Pensa que uma pessoa entra lá, um aluno entra lá do zero e ao mesmo tempo ele sai um sargento da Força Aérea Brasileira e um controlador de tráfego aéreo, ao mesmo tempo é muito intenso. Tinha dias que a gente tinha aula das 7 da manhã até 6 horas da tarde, né? Muitos desses dias, inclusive, foram as temidas aulas de inglês. O inglês, sem dúvida, é o maior desafio para a especialidade de controle de tráfego aéreo na EA. É realmente muito cobrado. Nós escutamos áudios, né, da comunicação entre piloto e controlador em inglês, temos que explicar o que está acontecendo. Southwest 1458, you can expect an extended downwind. We have another fellow company airplane coming in that has an emergency that's pretty serious, so we're going to dump him in front of you. No problem. We're running early, so do what you got to do, 14 and 15. Join Erie there, maintain 170 knots, please. I'm going to slow you down. Okay, Erie, 170 on the speed, Southwest 1458. A nossa rotina de estudos de inglês era muito difícil, era bem intensa assim, a rotina de estudos. A rotina no geral lá era bem intensa. A nossa rotina ia das 5 da manhã com a faxina até 9, 8 horas da noite com o pernoite, que é a revista que a gente tinha da nossa farda bem passadinha para a conferência ao final do dia. Então era uma rotina que demandava a gente demais. A gente terminava o dia sempre exausto. Mas a parte boa é que tu tá sempre acompanhado dos teus colegas, né? E isso faz o curso parecer muito mais fácil, né? Vamos falar assim. E tu se acaba se acostumando. Então, pessoal, ao final de 2 anos, depois de ter passado por prova escrita, exame de saúde, teste psicológico, teste físico, quarentena, os 2 anos de internato na EA, depois de 2 anos, finalmente, tu se forma sargento, né? E, por exemplo, na minha turma se formaram 117 sargentos, né, controladores de tráfego aéreo. Entraram 128, saíram 117. Perdemos 11 colegas, infelizmente, nem todo mundo consegue. Uma coisa que reprova muito lá são as provas. Então, assim, todas as matérias que nós fazemos, por exemplo, navegação aérea, nós temos a matéria de navegação aérea e ao final da matéria, né, do assunto, nós temos uma prova sobre o assunto inteiro. Se a gente não passar na prova, nós temos a segunda chamada, que o pessoal chamava, né, de ficar de final. Você ficava de final, né, tinha que fazer uma prova de novo. Se tu não passasse na final, tu teria uma segunda chance que é chamada de segunda época. Segunda época é a tua última chance. Se tu não passar, tu é desligado, né? E infelizmente nós perdemos colegas. Perdemos colegas também que tiveram problemas de saúde, problemas disciplinares, enfim. Então, depois de 2 anos, se formaram 117 sargentos, controladores de tráfego aéreo, e abriram 117 vagas, né, cidades do Brasil inteiro para a gente escolher. E como que é feita a escolha de vagas? Então, pessoal, durante esses 2 anos, tudo que o aluno faz, tudo, desde a farda que ele usa, se ela está bem passada, até uma prova de inglês, tudo é avaliado. E ao final dos 2 anos, tu tem uma classificação, que a gente fala no meio militar antiguidade. No meu caso, eu fui o 19º colocado entre os 117, e eu tinha várias cidades para escolher. São Paulo, Recife, Manaus, Brasília, Curitiba, Porto Seguro, Boa Vista, Rio Branco, enfim, eu escolhi São Paulo. E depois que você chega na sua unidade, você já é sargento, passou por tudo isso, chega doido para controlar o avião, finalmente você vai chegar e já sair falando com várias aeronaves? Não, depois tem um outro longo passo. Então, pessoal, o último passo antes de tu se tornar oficialmente controlador de tráfego aéreo, falar com a aeronave, né, com os pilotos sozinho, é o estágio da sua unidade onde você vai servir. Eu, por exemplo, eu sirvo na torre de controle do aeroporto de Congonhas. Eu tive que fazer 180 horas de estágio. O que é isso? Eu vou estar ali controlando e o instrutor do meu lado, né, observando tudo que eu faço, avaliando tudo, fraseologia, separação, enfim, né? E na realidade 180 é a carga mínima. Dificilmente alguém consegue terminar o estágio com 180 horas em Congonhas. Eu fiz mais de 200, não lembro, 250, enfim, foram muitas horas de estágio.
A quantidade de horas do estágio, como é feito o estágio, depende de cada localidade. Tem torres no Brasil que o estágio tem 45 horas. Tem alguns apps, né, controle de aproximação, o estágio tem 90 horas. Tem outros locais que são centros, alguns centros têm 180 horas, alguns centros são 200, enfim. Isso aí vai depender da unidade onde você servir. Eu vou falar dos controladores de tráfego aéreo civis. Bom, antes de estar falando isso aqui para vocês, eu consultei alguns colegas que são controladores civis, né? Nós temos 3 tipos de controladores de tráfego aéreo civis. Os DACTAs, que são subordinados ao Ministério da Defesa, os controladores da Infraero, que são subordinados à Infraero, são civis, e os diversos outros tipos de controladores que eu juntaria com uma terceira opção, que são controladores de tráfego aéreo de órgãos privados. Sei lá, o exemplo é a Torre Sorocaba, né? É um órgão de controle de tráfego aéreo onde tem controladores civis, é um órgão privado, né? Eu não tenho ideia de como seja. Pelos colegas que eu consultei, o concurso para ser controlador da Infraero e os DACTAs. A última vez que abriu o concurso para ser controlador DACTA foi em 2012, então é muito incerto, foram pouquíssimas vagas, e as vagas que abriram, todos foram trabalhar na torre, né? Ninguém foi trabalhar APP, ACC. Na realidade eu não sei essa informação, se alguém souber, fala aí nos comentários, mas é muito incerto, são pouquíssimos que existem. Então pessoal, final desse vídeo, muita gente pediu, então tá aí. Quem tem dúvida, mostrem aí aos seus colegas, pessoal que trabalha na aviação, que quer ingressar. A carreira de controlador de tráfego aéreo é muito boa, dá um orgulho, uma realização pessoal muito boa. Eu estar lá falando com várias aeronaves, né, que estão carregando 200 almas a bordo, né? É uma responsabilidade muito grande, isso te dá uma satisfação pessoal. Eu particularmente adoro, né? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar para mim. Eu vou fazer outro vídeo explicando somente sobre EAR, como que foi a minha rotina de estudos para entrar na EAR. Esse foi mais para falar da profissão, né, do ATCO, né, Air Traffic Controller, controlador de tráfego aéreo. Qualquer dúvida, escreve nos comentários. E se tiver muitas dúvidas, eu vou fazer um vídeo respondendo somente as dúvidas, ok? Abração, pessoal, e uma boa noite, bons voos a vocês, aviadores. Tchau, tchau.